Não seja caça e não seja um caçador. Quando nós estamos em estado de caça, nós nos tornamos tão vulneráveis que qualquer pessoa, independente de ter boa ou má intenção, pode fazer uso de você de uma maneira que depois você pode se arrepender, porque a sua energia essencial não vai bater com a energia daquela outra pessoa. O que eu quero dizer, se você é uma pessoa que procura Deus apenas quando você precisa, ou se você procura ser aceito de alguma maneira pelas pessoas, pela sociedade, você está respirando carência. E a carência te torna muito vulnerável. O certo é nós chegarmos ao Pai de livre e espontânea vontade e sem a necessidade de ser aceito pela sociedade, apenas pela vontade de se entregar, de se doar de corpo, de alma, de coração ao nosso Criador. E isso é um caminho da nossa evolução completamente individual. Ainda que possamos orar, congregar no coletivo, a evolução, como tenho dito, ela é individual e extremamente solitária. Mas o que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes, quando estão vulneráveis, é muito fácil colocar coisa aqui na cabeça. E isso pode se transformar numa tragédia. No vídeo de hoje nós vamos falar de Flávia Caroline de Andrade Heller, 36 anos, conhecida como Carol Heller. Vamos lá. A ativista política ela ganhou fama quando ainda morava nos Estados Unidos e mostrava sua rotina por lá. Foi nesta época que ela se aproximou da política e criou vínculos com a família Bolsonaro. Um ano depois do início do governo de Jair Bolsonaro, em 2018, Carol foi nomeada para um cargo na empresa Brasil de Comunicação, do qual ela foi exonerada em 2023. Alguns meses depois, a influenciadora passou a trabalhar como assessora do deputado estadual paulista Paulo Mansur. A notícia em questão é: Carol Heller morreu na noite de quinta-feira, 12 de outubro, em São Paulo. Ela teria se jogado do 5º andar do prédio onde morava. Carol teria chegado a se despedir dos internautas em mensagem postada nos stories do Instagram e a se desculpar por uma possível atitude. Perdi a guerra, entre aspas, diz o texto. A postagem trazia ainda o endereço no qual Carol estava, alertando o corpo de bombeiros. Abre aspas. Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aqui. Que sua história seja docente dancinha, mas eu tentei. Docente dancinha? Diz a mensagem aos seus mais de 652 mil seguidores. Por volta de 1 hora, a morte de Carol foi anunciada na rede social, repostando comunicado do deputado Paulo Mansur. Amigo pessoal da ativista, o deputado Nicolas Ferreira, que vive em Minas Gerais, se alarmou com as publicações de Carol e tentou se certificar de que ela estava bem. Abre aspas, estou tentando ligar para a Carol Heller, mas ela não atende. Alguém que está em São Paulo pode ligar para a polícia e ir no endereço? Compartilhou através do Twitter. 1 hora depois, ele confirmou seu falecimento. Abre aspas, escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Carol Heller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares. Fecha aspas, lamentou. Estou fazendo essas leituras aqui para a gente contextualizar e também para ficar mais inteirada desse assunto. Temos uma questão a respeito da cura gay, gente. Olha só. Carol Heller, que se declarava lésbica, anunciou no mês passado que renunciaria à sexualidade e que estava participando de retiros espirituais. Na ocasião, ela atribuiu sua decisão à chamada cura gay. Tratamento controverso defendido por algumas instituições religiosas e grupos de apoio que afirmam que têm o direito de ajudar pessoas a mudarem de sua orientação sexual. Carol Heller falou sobre sua depressão em uma live feita com o pastor Wellington Rocha, da Igreja Assembleia de Deus, e comentou sobre uma carta de suicídio que teria escrito 2 semanas antes de fazer um retiro espiritual. A influencer conversou com o religioso no dia 17 de setembro, também sobre a sua renúncia à homossexualidade. Inclusive eu vi o vídeo, ela fala de homossexualismo. Essas palavras têm diferença. Decidida após o retiro realizado em Minas Gerais, estado onde nasceu. Quando eu abri esse vídeo, eu trouxe essa perspectiva da gente não procurar certos caminhos quando nós estamos vulneráveis. E eu tiro isso por mim mesma. Quantas vezes eu errei na minha vida, errei feio, porque eu estava numa carência, vivendo algum tipo de carência, algum tipo de vulnerabilidade, me sentindo muito fraca. Assim você se torna presa muito fácil de qualquer pessoa. Eu digo isso porque quando eu vi esses vídeos e quando eu vi essa notícia, foi essa a primeira reflexão, foi o primeiro insight que eu tive a respeito disso tudo que aconteceu. E vou alimentar. Não posso dizer aqui, não estou dizendo isso também, nossa, foi o retiro espiritual que matou a Carol, né, que fez com que ela cometesse esse suicídio. Isso também não procede, porque ali aqui já está, né, como eu acabei de falar, e ela comenta no vídeo justamente essa parte. Podemos recortar e colocar. Aquele momento
momento, eu estava lendo a minha carta que eu tinha escrito, que era uma carta suicida. Duas semanas antes de eu ir para o Retiro Manaim. No final, eu cheguei para a irmã Mara, minha irmã, eu enviei uma carta para o pastor que eu tinha escrito, que era minha carta de despedida, para minha mãe entender o porquê que eu tinha me suicidado. E eu avisei também para os meus seguidores, para que eles pudessem entender o porquê que eu tinha me suicidado. E ali eu falava para eles tudo que deu errado em mim, para que eles não fizessem com os filhos dele, porque a minha pauta maior é as crianças. E ali eu tentava explicar também, a passar para que eles pudessem lidar com os filhos homossexuais, para que eles não perdessem os filhos deles. Pronto. De fato, a pessoa, quando ela tem depressão, quando ela está passando por esse tipo de desespero interno, quando ela não se encontra ou quando ela não se entende, é claro que ela vai ficar ainda mais vulnerável a qualquer coisa. O que eu quero dizer é que este não é um vídeo em que eu esteja acusando o pastor ou a igreja. Eu não sou adepta a eles, eu tenho um pensamento completamente diferente deles e respeito o espaço deles, como eu também quero ser respeitada no meu. Mas eu quero trazer para cá a reflexão de certas partes desta live que ela faz com o pastor e alguns trechos dela falando também. O quanto que isso chama a atenção no sentido que eu tenho frisado tanto nos meus vídeos aqui, o controle. Mas, repito, não estou aqui acusando. Da mesma maneira que no vídeo que eu fiz da Valeuska, ali a gente também, né, tem aquela rixa com o cunhado, o marido, estavam se separando e tudo mais, aquela questão de, nossa, foi o cara, foi o marido, porque ele não ficou com ela, então ele acabou matando ela, sabe? Não, o ato do suicídio é responsabilidade da própria pessoa. Quantas vidas nós podemos salvar se simplesmente a gente aceitar as pessoas como elas são? Por que a sexualidade importa tanto nas religiões? Quando uma pessoa deveria ter sido salva por ela ser quem ela é, por ela se sentir aceita, com a essência dela, e não querer modificá-la o tempo inteiro, porque você entende passagem X ou Y da Bíblia e condena aquela pessoa ao inferno porque ela é homossexual ou qualquer coisa parecida. Eu não consigo entender, não entra em mim, não entra ou na minha ignorância ou na minha inteligência, não entra de maneira nenhuma que a vida sexual de uma pessoa tenha que importar tanto, que a sua moral seja peneirada, seja colocada na balança de acordo com a sua sexualidade e não de acordo com os seus atos, da maneira como ele ajuda o próximo, como ele se ajuda, o que ele faz na terra. Talvez sim, esse tipo de conteúdo que ela escutou tenha alimentado mais o lado negativo, depressivo, de qual ela já vinha sofrendo. Simplesmente porque ela não estava se aceitando do jeito que ela se sentia, do jeito que ela era. Por que ela ficou tão vulnerável, me pergunto? O que é que acontecia antes? De onde veio essa depressão? Me parece, nos vídeos que eu assisti, que se trata de uma pessoa que buscava ser aceita de toda maneira. Mas quero passar aqui um trechinho dessa live com o pastor, com vocês, e algumas coisas que me chamaram a atenção. Ok, nesse primeiro momento aqui que eu coloquei nesse vídeo da Metrópole, a partir do segundo 30, né? Ele fala, já conheci várias pessoas que foram lá, que participaram do retiro, participaram dos rituais deles, e depois essas pessoas voltaram às suas vidas normais e continuaram a praticar as suas mesmas atitudes, não mudaram, não se transformaram, segundo ele. Foi o que ele disse até aqui, aí continua. Não renunciou nada. Não adiantou nada. Então o que fazer? Ela vai e ela interrompe. Então isso me chamou a atenção, porque aqui ele está falando sobre renúncia. Então, de acordo com aquilo que ele acredita, e tá tudo bem, todo mundo é livre para acreditar naquilo que bem entender, ponto. Isso eu sempre vou defender. Agora, vocês me pediram a minha opinião e estou trazendo. Embasado em todo esse material que se tornou público, sobretudo depois do desencarne através do suicídio da Carol. A pessoa tem que renunciar a alguma coisa para pertencer a Cristo, porque geralmente é esse o discurso. Então ela tem que renunciar. Ok. Eu me pergunto se essas pessoas que acreditam nessa renúncia, se elas poderiam renunciar à vontade de controlar o outro para aceitá-lo como ele é. Eu me pergunto se esses espíritos têm humildade suficiente para renunciar suas crenças em prol da vida de outras pessoas. Essa é a pergunta que fica para mim. Porque para mim, a renúncia para se chegar a Deus
Não é uma renúncia necessariamente da matéria, ainda que ela possa implicar em muitos momentos. Porque eu vejo que muitos religiosos dizem o seguinte: você tem que renunciar a tudo que você tem, se apossando de certas palavras de Cristo, deixa tudo que você tem, os bens que você tem e me segue. Aí todo mundo se desfaz dos bens, doa para a igreja, doa para a instituição. Eu vejo essas pessoas religiosas ficando cada vez mais ricas e mais ricas e mais ricas, e os fiéis, muitas vezes, em grandes dívidas. Inclusive tem várias histórias que eu já vi, inclusive quem tem acesso aí aos processos, número de processos, sabe que tem coisas na justiça. Tem processos de justiça mesmo, por lavagem cerebral, por esse tipo de, sabe, de usar de má fé para com a pessoa, visando um ganho financeiro e usando a religião sobretudo. Recentemente, que postei aqui no canal também, um vídeo sobre um quase pastor, na verdade um influenciador digital, que se colocava como um pregador para os jovens ricos de São Paulo e acabou estuprando 3 meninas, 3 mulheres. Então parece que a religião se torna a desculpa da pessoa enriquecer, controlar o outro, seja o que for. Porque eles usam de certos discursos que ao pé da letra, se você for interpretar sem considerar a época e as pessoas e a civilização que havia, então realmente deve ser mais ou menos aquilo que está ali. E nunca consideram que a Bíblia, por exemplo, foi escrita por mãos humanas, que também podem ter tido seus interesses e que ao longo de vários séculos passaram por diversas traduções. Para mim, a Bíblia que fica, repito, sempre vou falar, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então você tem que aceitar o próximo, a não ser que você não se aceite. Se você não se aceita como você é, como é que você vai aceitar o próximo? Aí você fica buscando ser aceito por todas as pessoas ao seu redor. Você busca pertencer a um grupo porque você não consegue se achar. Aí você começa a se diminuir, se desvaloriza e começa a entrar nessas paranoias de cura gay que até mesmo a medicina se impõe dizendo que isso é um crime para com as pessoas. Porque não tem fundamento científico. Porque não existe isso. A pessoa é o que ela é. Você não muda a natureza. Deveriam se preocupar em mudar então a natureza de um psicopata, que a gente sabe que não muda. Mas para mim, toda pessoa que quer controlar demais, dependendo do nível desse controle, essa pessoa pode ter uma dose de psicopatia dentro dela. Eu não vendo religião, e eu também não preciso que acreditem em mim, como eu sempre falo. E eu gosto de falar isso mesmo. Tô aqui, cumpro a minha missão e tá feito. Acredita quem quiser e quem sentir. Não acho isso legal. Agora, quando ele fala, voltando à parte mais evangélica dessa história, a renúncia. Renúncia para mim é você abrir mão de preconceitos, é você abrir mão do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade. É você abrir mão daquilo que te impede de estar em paz com o teu próximo. Tem uma passagem que eu não sei citar palavra por palavra, porque não decoro, nunca me ocupei de decorar pelo menos. Mas tem uma passagem que alguém chega para Cristo e pergunta, pois como é que eu faço para chegar a Deus, para fazer uma oferta, né, no altar e tal? Que eles tinham muito essa pegada da oferta lá atrás, e ir para o templo, em Jerusalém, não sei o quê. Aí Jesus fala, se você tem alguma briga com o teu irmão, primeiro você vai lá, reconcilie-se com seu irmão, perdoe seu irmão. Estou parafraseando, tá, gente? Depois você vem para o altar e aí você faz a oferenda que você quiser. Ou seja, esteja de coração limpo. Para uma pessoa fazer isso e se reconciliar com o outro, ela tem que pedir, ela tem que pedir desculpas, ela tem que pedir perdão, ou seja, ela tem que ter humildade. Então não se chega a Cristo, não se chega a Deus, se não for pela humildade de coração, pela humildade de espírito. E isso não tem nada a ver com baixar a cabeça ou com ser aceito pelo outro. Tem a ver com você se aceitar. Você tem que ser humilde com você também. No sentido de, olha bem para elas, ok? Tipo, Carol, nome feminino, o corpo é feminino, o cabelo, né? É curtinho, um corte masculino, mas ela toda é masculina. Tirando a voz, que é bem fina, bem agudinha. O jeito de olhar, o jeito de falar, provavelmente foi homem em outra vida. Aí agora nasce nessa situação, por alguma razão que eu não sei qual é, eu não fiz essa análise, mas ela estaria precisando, né, se aceitar do jeito que veio, porque alguma lição isso teve que passar para ela. E ela, infelizmente, não conseguiu. Ela não tem que ninguém tem que se transformar, porque para ser aceito pelo outro. O outro é que tem que te aceitar do jeito que você é. Porque aquilo que você faz na sua intimidade, na sua cama, com quem você vai pra cama, é problema seu. Só se torna problema do outro se você agride o outro. Se há estupro, se há violência, se há desrespeito, aí sim eu acho que qualquer pessoa tem que interferir em prol de uma vítima. Porque ali estará acontecendo um crime, mas não é o caso.
Não existe crime nesse sentido do meu ponto de vista, mas a nossa lei já diz que não. E para mim, não religiosamente falando, mas espiritualmente falando, obviamente que não há pecado nenhum. Talvez ela tenha sido homem em outra vida. Talvez ela não tenha respeitado mulheres. Aí nasceu mulher, mas a alma ainda vibra mais de maneira masculina. Aí, obviamente, que o instinto dela vai querer, gosta de mulher, vai preferir a mulher. E o próprio jeito dela me parece muito orgânico. Ela tem essa vibração masculina à flor da pele. É o que ela é. A sociedade vê isso de maneira muito estranha. E aí não aceita, porque tem preconceitos. Em vez de receber e tentar entender por quê. Tô só floreando, não sei se foi isso que aconteceu, mas de repente se tivesse sido. Aí ela não conseguiu se aceitar nesse mesmo corpo, vibrando de maneira masculina, mas estando num corpo feminino. Aí ela não se aceita. Aí, como também, eu não sei a história, né, de vida dela, se os pais aceitavam, se ela tem um histórico anterior que ela se aceitava ou não, beleza, mas se ela não foi aceita em nenhum momento, então ela está buscando isso fora, ela gerou carência, buscando isso, por isso a depressão muitas vezes. E essa carência faz com que você se torne vulnerável e caia nas garras de qualquer tipo de discurso. E eu volto a dizer aqui para vocês, eu não tenho a tendência política, não estou defendendo isso, acusando aquilo, nem nada. Eu valorizo o respeito, sempre o respeito. Uma família só existe se há respeito, e para mim não importa se são dois homens, se são duas mulheres, se é, no caso, homem ou mulher, para mim não importa. Seguindo o que esse vídeo aqui da live, vem a fala dela, que é muito importante. Deus me ama como eu sou. Deus me ama como eu sou, mas não como eu estava. Não quer que ele me ama como eu estava. Deus me ama como eu sou, mas não como eu estava. Aí ela se corrige, ele ama como eu estava. Ele não ama as minhas práticas. Mas as minhas práticas. O que eu estava fazendo comigo. E eu não tô falando. Só que não foi Deus que chegou para ela e disse: nossa, eu não gosto do que você está fazendo. Foram pessoas. A gente precisa saber separar a ótica humana e sentir mais o mundo espiritual. Sem ter esse preconceito todo. Cara, e o preconceito ele existe. No sentido aqui, a homossexualidade, a cor da pele, as etnias, enfim, as culturas em geral, por bandeiras, por territórios, como a gente está vendo em Israel e Hamas e tudo mais. Isso existe no ser humano, mas isso é do homem. É o homem que criou essa divisão. É como se ele precisasse, desde o princípio da nossa história, se estabelecer, ser algo. Aí ele precisa que os outros o reconheçam para que esse algo dentro dele aconteça. Esse é o X da questão. A evolução só acontece, você só se encontra, você só chega ao Pai por si, respeitando o próximo. Querer mudar a essência de alguém, para mim, é um desrespeito. Tem um outro vídeo aqui dela, que é o seguinte, que ela avisa aos seguidores dela que ela vai ficar offline, porque ela vai para o retiro e lá tem a lei do silêncio e ela não pode estar levando o celular e tudo mais. Então imagina, você vai ficar fora daquilo que você faz, você vai eu acho o retiro, eu acho o silêncio maravilhoso, né? Eu adoro, meditação pura. Mas desde que haja silêncio, e não de que fiquem enchendo a sua cabeça de um ponto de vista que de repente você, em essência, não concorda. Eu não me permitiria ficar num ambiente que eu sei que eu não concordo com aquilo, porque eu sei que me faria mal, ou, no meu caso, eu teria que brigar se quisesse me impor. Eu não gosto de impor nada do que eu penso pra ninguém. Como eu disse, eu faço meu vídeo e assiste quem quer. Clicou porque quis. Mas tem gente que quer fazer a cabeça da gente para que você pense igual ao outro. Aí sempre tem muita insegurança por trás. Essa pessoa não tem muita fé no que ela acredita, não. E aqui nesse vídeo que ela faz, que ela comenta, tem um momento que, analisando um pouquinho do rosto dela, vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só. Ok, depois da brincadeira inicial desse vídeo, ela começa: Deus está trabalhando muito na minha vida. Deus tem trabalhado muito na minha vida, como Deus é maravilhoso. Okay, exatamente. Deus tem trabalhado muito na minha vida, a cara fecha. Aquilo é estranho. Se Deus está trabalhando na sua vida, olha só, a resposta tem que ser outra, ela tem que ser genuína, ela tem que... Teu coração tem que falar alto. O brilho tem que estar nos teus olhos. O teu sorriso tem que ser genuíno. A sua voz tem que sair firme com aquilo. E aqui eu percebo que o discurso não é dela. Ela está pensando
Para mim volta a questão de ser aceita. Primeiro, ela mesma se aceitar e depois o outro aceitá-la também. Só que o rosto dela fecha, a têmpora toda aqui fecha, a testa franze, a boquinha vai mais para baixo, tem uma carinha de tristeza muito, muito forte aqui. Vou ver de novo, ó. Peguei você! Deus tem trabalhado muito na minha vida, como Deus é maravilhoso. Deus tem trabalhado muito na minha vida, como Deus é maravilhoso. Ela fechou, ela franziu a testa, ela reduziu até o volume da voz, daí ela dá uma coçadinha no lado esquerdo dela. Eu vejo nisso um pequeno desconforto e vejo que a voz, a fala é uma coisa, a voz é outra, o rosto é outro. Quando a gente tem educação artística, eu me refiro, no sentido de a gente estudar, sobretudo, o mundo do cinema, e vocês podem observar isso, vocês. Se você sempre assiste um tipo, por exemplo, que seja novela, se você sempre assiste novela, então você sempre vai achar aqueles atores maravilhosos. E os atores brasileiros são muito bons. Mas aí tem uma questão de preparo e estilo de linguagem também. Não estou falando de talento, estou falando de preparação. Às vezes você vai assistir a um filme americano, por exemplo, você percebe já a diferença. Aí você começa a comparar. E muitas vezes você pode se perguntar, mas peraí, por que é que os atores brasileiros não chegam lá? Será que tudo é política? Será que tudo é QI? Ou será também que de repente pode ter uma questão de qualidade, no sentido do preparo? De repente pode haver essa questão da qualidade mesmo. De eles serem mais convincentes. Se isso fosse uma atriz, num monólogo, trazendo para mim um texto, está fazendo um teste, eu não aprovaria. Não está condizente o rosto, o tom de voz e o discurso, aquilo que a oratória dela, o que ela está falando. Para mim, não está me convencendo. Então, muitas vezes, quando eu estou assistindo novela, determinados filmes, eu fico, nossa, isso aqui eu não aguento assistir porque a pessoa não está atuando bem. E não quer dizer que a pessoa não tenha talento, simplesmente aquela pessoa não está entregue naquilo. E vou falar uma coisa para vocês por experiência, é muito difícil ser entregue 100% numa atuação. É bem difícil, requer tempo da pessoa, requer muito tempo, porque, sei lá, a Marta está me assistindo, a Marta ela tem 30 anos, e a Marta tem que compor um personagem agora para fazer um teste em 1 hora. É muito difícil a Marta deixar de ser quem ela é, para em 1 hora conseguir me convencer num texto de 30 linhas, por exemplo, ou que seja menos que isso, de 10 linhas. É difícil. Então isso que eu quero dizer. Precisa de muito tempo para você trabalhar bem essa organicidade do ator. E aqui, se fosse uma atriz, como eu disse, ela teria sido reprovada, só que não é uma atriz. Aqui se trata de uma pessoa que perdeu a vida de si mesma. E talvez se ela tivesse se aceitado, sem precisar depender da aceitação dos outros, talvez ela estivesse bem. Claro, deve existir outros detalhes, outros pormenores, outros problemas que de repente a acompanham, talvez até mesmo de outras vidas. O que nos resta é tentar entender, abrir mais a nossa mente, cada vez mais e mais e mais, de maneira que a gente consiga nessa vida, pelo menos no seu tempo de existência, eu coloco isso para mim, no meu tempo de vida, poder aprender cada vez mais para evoluir. E assim eu cuido de mim, então você cuida de você. E vamos olhar menos para a grama do vizinho. Porque no fim das contas, quando você vai conversar com Deus, Ele vai perguntar o que você fez. E se você julgou alguém, você será julgado também. É a lei do retorno. Eu lamento muito, não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer nem um pouco. Porque chegou ao fim e chegou de maneira muito negativa. Vamos mandar a nossa energia para ela, para esse espírito, para que a espiritualidade possa intervir, possa auxiliá-la e possa resgatá-la. Porque apesar de muita gente achar que os suicidas não têm retorno, eles têm sim. Porque Deus a todos recebe, todos nós somos irmãos. Espiritualmente falando, sempre tem retorno. Vamos ajudar a Carol. Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer uma oração para ela. E você, se você sentir no seu coração que deve, ora um Pai Nosso por ela, que ela ganhe força. Minha gratidão. Gente, quer fazer terapia comigo? Terapia quântica, terapia de vidas passadas, teatro terapia, entre em contato através do e-mail fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Me encerro por aqui, minha gratidão a todos vocês que acompanharam, que deixaram sua curtida, ajuda o youtuber, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais. Fiquem com Deus, pense sempre mais em você do que no outro. Vai valer a pena no fim das contas.